Não, você E, tá falando e eu pensando, você tá refinando o que a gente conhece como poesia também, né? é isso aí, uma. Cara, o mais próximo que o ser humano pode chegar da verdade é a beleza. Tem uma história, eu vou terminar isso, quero ouvir as considerações de Alan sobre essa questão. Tem uma história que eu acho extraordinária, que durante o período do século IV antes de Cristo, em Atenas, né, para período de muita ebulição filosófica e tal, uma mulher foi submetida a julgamento. A mulher foi submetida a julgamento. E ela estava para ser julgada e tal, e aí o seu advogado, ao tomar a palavra, ela estava sendo acusada de ter desviado valores e não sei o quê, e aí manda retirar a túnica da mulher e a deixa despida diante dos juízes. E ele utiliza o argumento: alguém tão belo precisa ser justo. Ou seja, o argumento, ou seja, vejam, olhem para ela. Porque na mentalidade grega, três valores são inseparáveis: a beleza, a bondade e a justiça. Ora, o bom, o belo e o justo E o são. divino, né? E o Aí, divino está junto ele, para ele está junto. o que é Deus? Deus é a realização completa do bom, do belo e do justo, cara. Justo, exato. Então, se ela é bela, ela deve ser boa e justa, infere-se. Então, cara, ao ser humano está dado isso. Está dado conhecer a beleza e ver a face do divino em tudo quanto é belo nessa vida. E aí, Erlon? Segura a bola aí, meu irmão. Vou entrar nessa história, mas assim, eu fiquei aqui pensando, se eu fosse a Ilma, né, já ia cair de pau aqui na visão, porque os gregos têm essa coisa patriarcal, né? O cidadão a filosofia grega tem isso. Então, eu ontem estava em sala de aula em Fundamentos Filosóficos da Educação Musical. Estamos discutindo exatamente, né, a relação dos gregos com a, com a teoria da beleza, mas eu fiz na época de graduação, em Fortaleza, fiz umas aulas como era o nome dele, rapaz? O cara da UFRJ, Feitosa, o sobrenome, e esqueci o primeiro nome dele. Ele era um pesquisador de estética. Ele é Charles Feitosa, um pesquisador de estética. Nunca mais ouvi falar muito dele, talvez eu mesmo tenha me afastado do campo, mas ele tinha uma coisa que assim, eu estudo estética, mas eu não estudo o belo, eu estudo o medonho, né? Eu estudo o feio, o medonho, o Ariano Suassuna, que era um erudito desses debates estéticos, né? Passava aquela impressão de ser alguém, né, sem nenhum diálogo com a academia, mas é um personagem, né? Era Sim. um leitor voraz de tudo quanto era teoria estética do mundo. Ele dizia que o sertão, você só entende o sertão, e essas coisas é a Ilma que está me provocando, né? O fato de ser sertaneja e dessa Sertaneja. presença. E ela discute muito isso, a negritude feminina sertaneja. Ela fala desse lugar e eu acho que ela faz a gente perceber dimensões que assim, a gente chama de belo, né, nessa tradição. Mas eu estou dizendo isso porque eu estou lendo, eu comprei. Aliás, vou fazer a propaganda aqui de graça para Contraponto, né? Mas é o autor, o Álvaro Vieira Pinto, não sei se vocês conhecem, né? Um brasileiro fantástico, tem uma obra assim, estrondosa, né? Ciência e Existência. O conceito de tecnologia são 2 volumes enormes sobre o conceito de tecnologia. Caramba! Álvaro Vieira Pinto é um dos primeiros a trazer o debate do existencialismo e do materialismo histórico dialético para o Brasil, nesse diálogo, né? Enfim, aí aqui ele começa a discussão sobre tecnei, né? Sobre tecnologia, inclusive nesse momento em que todo mundo fala de tecnologias informacionais, eu acho que ele é um autor necessário. Discuti isso com outro grupo de colegas antes de ontem. E ele começa pelo denunciando um erro histórico do ensino de filosofia no Brasil,
que fala do maravilhamento, né? Seria a origem da filosofia seria o espanto, foi já uma correção contemporânea, mas inicialmente ele pega as traduções todas em português e faz uma comparação com as traduções em francês, em alemão, em italiano, e ele, que era um cara que conhecia grego, põe o texto em grego. E ele diz: não é correto traduzir a maravilha do mundo. A origem não é o maravilhamento diante da beleza do mundo e do humano. Ele fala é o medo, o horror que provoca. Esse seria o termo correto, e ele vai demonstrar, né, em textos posteriores, né, não só gregos, como também em latinos. A primeira tradução que se teve no campo do direito, inclusive, da retórica, inclusive, viu, Marco? Nesses debates que você vai fazendo aí. E eu fiquei, assim, me fez muito bem ouvir isso, porque eu acho que tem a ver com o divino. Eu já estou crente, vocês estão vendo que eu estou muito crente hoje, estou trazendo o debate o tempo inteiro para o campo da teologia, né? Porque a gente tem uma visão do divino, do belo, do que a gente chama de belo, mas é essa coisa, quando uma forma, uma gestalt, como falavam os alemães aí, uma conformação toda te traz uma mensagem, que é uma mensagem que tira você do cotidiano. Aí eu estou aqui, como eu estou com uma poetisa também aqui, eu estou lembrando da Adélia Prado, por exemplo. A Adélia Prado, ela é uma feminista profunda, mas ela faz poesias do lugar da mulher na cultura, que algumas feministas ficam loucas, né? Porque ela pega o horror, ela extrai beleza Sim. da coisa mais horrorosa possível, né? Daquilo que o nosso moralismo cotidiano. E eu acho que a experiência de Deus, do sagrado, do belo, o que eles queriam dizer com belo ali, que a gente pode hoje entender como o medonho, ou seja, a forma que diz algo que corta a calma do cotidiano. Para mim, isso é Deus. Deus está para além do bem e do mal mesmo, né? Como queria Nietzsche, para além do bem e do mal. Mas eu queria ouvir a Ilma diante disso, porque assim, essa mensagem, essa história que você traz, Martô, sobre, né, despir a mulher e dizer assim, não pode haver erro aí, né? Ela carrega tanta coisa junto, e eu vejo umas coisas de Ailma que eu não sei compreender. Assim, a gente vai olhando, vai dizendo assim, Alice e eu às vezes ficamos em casa vendo a Alice assim, a Ailma tem uma capacidade de fazer beleza de tudo. A foto dela, quando ela vai nas celebrações, o ponto que ela olha as coisas, e isso tem a ver com. Não é todo mundo que faz foto, por exemplo. Por isso que eu digo, foto poética e uma teofotografia, né? Que ela assim, apresenta umas luzes, umas sombras, umas linhas, né? Que eu digo, eu não sei muito bem, mas como ela também se envolve com falar sobre isso, tentar falar sobre isso, eu acho que a gente, inclusive, precisava estimulá-la mais, tentar dizer mais o que é isso, né? O que isso significa para a gente. A gente que não acredita mais num Deus formulado, né, em credos formatadinhos, ortodoxos. A gente está em busca dessa experiência do medonho, que ensina a gente sobre o sentido da vida, né?